Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais uma videoaula de filosofia e hoje a gente vai falar um pouco das origens da filosofia na civilização grega, que é, digamos assim, quase que um consenso não diria totalmente um consenso, que não existe consenso em filosofia, porque a filosofia é, ou pelo menos deveria ser, um saber crítico, e onde há crítica não há necessariamente um consenso sobre o que se fala. O consenso tem muito mais relação com o dogma, né? Mas, bem, a gente vai falar de uma certa forma, a maioria dos historiadores da filosofia ou dos comentadores dentro da filosofia e dos próprios filósofos afirma que a Grécia é sem dúvida o berço da filosofia. Agora, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de Grécia, né? A gente está falando de Europa, para não cair no eurocentrismo, achar que não houve filosofia na China, na Índia, no Egito, na Mesopotâmia, enfim, no Extremo Oriente, porque houve sim, claro, mas nesse vídeo a gente não vai focalizar a filosofia oriental. Esse é um vídeo em que a gente vai focalizar, digamos assim, vai enfocar a filosofia ocidental. E sem dúvida alguma que a filosofia ocidental teve a sua origem na Grécia, na civilização grega na antiguidade. Isso há 2.500 anos atrás, né? E aproximadamente no século V a.C. Mas o que se costuma chamar de filosofia antiga, né? Isso é uma periodização ou um período da história da filosofia que é chamado filosofia antiga. E quando a gente fala de filosofia antiga no âmbito ocidental, obviamente a gente está falando de Grécia e Roma, né? Então a gente vai falar sobre a filosofia antiga e quais são os subperíodos, né? Considerando que a filosofia antiga é um período, nós vamos falar um pouco das modificações, lembrando que história da filosofia não é filosofia, e o estudo da história da filosofia só se justifica no momento em que pode realmente elucidar a própria filosofia. Então, e é isso que a gente se propõe a fazer nesse vídeo, elucidar a filosofia com o estudo da história da filosofia, porque a história da filosofia vai revelar as transmutações, vai revelar as transformações porque passou, né, esse campo de investigação humano que é a filosofia. E tudo começa, como eu já falei, na Grécia, no século V a.C., e nós podemos dizer que a filosofia antiga ela tem 4 períodos essenciais, né? O período chamado pré-socrático, o período chamado socrático, né? O período chamado sistemático e o período helenístico, né? A gente vai tentar falar en passant sobre cada um desses períodos da história da filosofia, né? Quando a gente fala de período pré-socrático, isso soa de forma óbvia que o filósofo Sócrates ele se tornou um divisor de águas dentro do pensamento filosófico antigo. Ou seja, a filosofia, no primeiro momento, é antes e depois de Sócrates. E os filósofos que vieram antes de Sócrates são chamados pré-socráticos, né? E esses filósofos, essas escolas filosóficas, né? E olha que a filosofia antiga durou um espaço de aproximadamente 1000 anos, que vai desde o século 5, 4 a.C., aproximadamente, né? Até o século 7 da era cristã, que é quando termina o Império Romano com a invasão de Roma pelos bárbaros. Então, nesse período, nós podemos somar aí aproximadamente 1000 anos de produção de pensamento filosófico na antiguidade, para você ver que esse período é o mais largo, é o mais longo dentro da história do pensamento filosófico. Mas voltando lá, né, no início, nós estávamos falando dos pré-socráticos, né?
Então, a filosofia pré-socrática ela tem basicamente 4 escolas, né? Que é a escola jônica, onde a gente pode mencionar filósofos como Tales de Mileto, que afirmava que o princípio de todas as coisas é a água, né? A gente pode falar de um Anaximandro de Mileto também, né? Que já falava que o princípio de todas as coisas, o arqué, uma substância imponderável, uma substância sutil que ele chamou de apeiron, né? Então, gente, todas essas escolas, a começar pela a escola jônica, passando pela escola itálica, onde a gente pode falar de um Pitágoras, ou da escola eleata, que fala onde nós temos como representantes um Parmênides, um Zenão de Eleia, ou da escola da pluralidade, né, que é uma 4ª escola. Então todas essas escolas elas têm uma característica, né, muito comum, que é a ênfase na cosmologia, tá? Então a cosmologia, então, tanto que se diz que o período pré-socrático também teve um viés cosmológico, enquanto que o período socrático terá um viés mais antropológico, como a gente vai ver na sequência. Entendeu? Mas como é essa cosmologia, esse viés cosmológico do pensamento pré-socrático? Né? Então eu já falei, por exemplo, que Tales de Mileto acreditava que o princípio de todas as coisas era a água. Né? Então, cada um vai dizer alguma coisa sobre o princípio de todas as coisas. Eu mencionei o Pitágoras, da escola itálica, vai dizer que o princípio de todas as coisas é o número. Né? Então, isso é uma característica. Você buscar pelo princípio de todas as coisas é buscar pela physis, pela natureza. O termo natureza, num certo sentido, ele designa a totalidade do universo, do cosmos, mas no sentido assim mais estrito, dentro do contexto do que nós estamos mencionando aqui, representa esse arqué, esse princípio, essa causa primeira, né? Porque a cosmologia tem 2 características que ela entende que existe uma causa primeira como a origem de todas as coisas e que essa causa primeira não pode ser conhecida pelos sentidos, mas apenas pelo pensamento, pela razão. Né? Então a cosmologia filosófica é diferente da cosmologia da física moderna, porque se fala de uma cosmologia entre os astrofísicos, entre os astrônomos, né? Eles também vão estudar a cosmologia, mas a cosmologia, vamos dizer, o princípio de todas as coisas é o Big Bang, foi aquela explosão onde houve aquela acumulação de massa, energia e matéria impensável, estrondosa, que resultou numa explosão que deu origem aos sistemas solares, os sistemas planetários, as estrelas, os planetas, né? Mas não é essa cosmologia da astrofísica ou da astronomia ou da física de hoje. Entendeu? É uma cosmologia de caráter filosófico. Mas o que é marcado, o que é, digamos, peculiar nesse período chamado pré-socrático é o seu foco, o seu enfoque na physis, na natureza. Daí se dizer que essa filosofia ela teve um viés cosmológico. O segundo período, chamado socrático, que surge com a figura de um filósofo como Sócrates, né? Lembrando que Sócrates nunca escreveu nada, quem escreveu foi os seus discípulos, notadamente Platão, que foi o mais ilustre de todos eles. Platão, sim, deixou consignada de forma escrita a doutrina de seu mestre Sócrates. Então, quando a gente está falando de Sócrates, é Platão / Sócrates, né? Porque Platão também digamos, uniu a esse registro do pensamento de seu mestre a sua contribuição como filósofo e pensador que ele também era. Né? Então, esse período socrático é chamado antropológico. Por quê? Porque há uma mudança de orientação, há uma mudança de foco, há uma mudança de enfoque da physis, da natureza, para o universo humano. Então vai se pensar, por exemplo, a política. Entendeu? A República de Platão, que é uma das obras mais fantásticas que ele escreveu, é considerado o livro que deu origem ao pensamento político. Ele vai pensar uma civilização ideal, né? Mas na verdade, uma instância transcendente que tem a intenção de ser uma utopia a ser colocada em prática, na realidade, de forma demiúrgica. Né? Então, isso é que caracteriza o pensamento político, mas é do universo humano. Então vai se pensar a areté, a virtude,
né, como superar as paixões, os vícios, vai se pensar qual a política, vai se pensar, enfim, a filosofia moral, né, a educação, né, como seria, né, as leis, digamos assim, a finalidade das leis, qual a importância dela. Então todos esses temas são temas muito ligados ao universo humano. Daí se dizer que esse período teve um viés antropológico. Eu não vou me deter muito no pensamento de Sócrates e Platão. Por quê? Porque nós já temos alguns vídeos onde nós fizemos uma introdução ao pensamento de Sócrates e uma introdução ao pensamento de Platão. Por isso a gente vai passar bem ligeiro por isso, e a gente já vai para o terceiro período, que é chamado sistemático. O terceiro período, chamado sistemático, destaca-se a figura de Aristóteles. A obra de Aristóteles, os tópicos, os analíticos, as categorias de Aristóteles. Aristóteles ele buscou uma síntese, digamos assim, ele foi um esforço, quer dizer, a obra de Aristóteles foi um esforço para sistematizar todo o conhecimento que se tinha até aquele momento. Né? Aristóteles disserta sobre tudo, sobre a arte poética, sobre a arte retórica, né? Ele disserta sobre metafísica, e isso é uma outra característica do período sistemático, é a metafísica, né? Que Aristóteles vai chamar o estudo do ser enquanto ser, ou filosofia primeira, ou teologia, que mais tarde Andrônico de Rhodes vai chamar de metafísica. Ele, como um bibliotecário, né, ele notou que as obras ali da metafísica, que ele chamou de metafísica, eram posteriores à física, que é uma outra obra de Aristóteles. Então ele listou aquilo e chamou de metafísica aquelas obras. Então, mas que por um acaso eram os escritos que versavam sobre esse campo de estudo que ele chama de filosofia primeira, o estudo das causas primeiras. Então esse período sistemático, nesse período se destaca a vulta figura de Aristóteles, né, e todo o seu esforço filosófico de síntese, um esforço enciclopédico, como quase, digamos assim, um enciclopedista do conhecimento que se tinha até então. Ele vai falar desde botânica até o comportamento das baleias, zoologia, botânica, vai dissertar sobre tudo. Era a figura do sábio universal, né? Bem diferente dos dias de hoje, onde a gente tem a especialização no conhecimento. O quarto e último período é chamado o período helenístico, que é um período mais cosmopolita, em que o mundo era dominado pelo Império Romano, né? Então não havia mais aquele grego na sua pole, na Península Grega, voltado para as questões da sua cidade, né? Aquela coisa bairrista. Não, era o cidadão do mundo, que já não tinha mais esse sentido, né? Ali a Grécia mesmo foi dominada primeiramente pelos orientais, depois foi dominada pelos romanos, né? Então a gente surge a figura do cosmopolita, do cidadão do mundo, né? Daí se dizer que é uma filosofia cosmopolita. Teve várias escolas desse período, como o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, o neoplatonismo, né? Todas essas correntes são correntes que, de uma certa forma, tinham como ênfase a filosofia moral, a ética, a lógica, o pensamento, né? Então foi um período, e surge, é nesse período também que surge a fé cristã, que surgem os pais da igreja, que acaba se tornando uma outra forma de intelectualidade, outros filósofos, pensadores, né? Que há quem diga que o período patrístico é um período dentro de um período, ou seja, um outro período dentro da filosofia antiga, né? Mas com essa filosofia helenística se encerra a filosofia antiga, que é essa filosofia que floresceu na civilização antiga, especificamente Grécia e Roma, tá, gente? Eu não vou falar muito mais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Isso eu estou apenas fornecendo subsídios e elementos para que vocês possam pesquisar por si mesmos, ok? Para que vocês se interessem e busquem um aprofundamento maior por si, ok? Obrigado por terem me ouvido até aqui, né? Desculpe as nossas falhas e até a próxima, né? Se os céus assim o permitirem. Muito obrigado e tchau!
canal do Raposa Colorida.